Olá a todos, aqui é o Rodrigo Tramonte, autor do livro Humor Azul. Então, hoje eu estou recebendo o Lucas Cartoon, um autista cartunista de 18 anos, da cidade de São Paulo. Ele também desenha muito bem, é criador de um personagem de cartoon abertamente autista, o Guaxinim Teia. Ele também faz várias fanarts de personagens de desenho animado. Então, eu já conheço o Lucas Cartoon há algum tempo, né? Acho que há uns 3, 4 anos. E a gente conversando, descobri que eu e ele temos praticamente o mesmo interesse em comum. O mesmo hiperfoco em comum. Hiperfoco, para quem não sabe, é o interesse intenso do autista em um determinado assunto. Por exemplo, autista que só fala de trem, de dinossauro, de avião. Isso aí é um hiperfoco. Aí o meu hiperfoco e o dele são desenhos animados antigos. Desenhos animados clássicos. Da era dourada da animação. Primeira metade do século XX. Ó, ele já entrou aqui, já pediu para entrar, já vou chamar aí. Não pode participar. Vamos ver aqui. Pronto. Gente, o Rodrigo, Beleza. agora é oficial, agora é live oficial agora? Uhum, agora sim. Eu tinha aberto há uns minutos antes para testar a qualidade, testar testar o som, a imagem, mas a princípio está tudo certo. Então, quiser me falar um pouco mais de você, ô Lucas, se você Com, continuar a apresentação. com prazer. Oi, gente, eu sou o Rodrigo, meu nome é Lucas Oliveira Romaldo, moro em São Paulo, capital, tenho 18 anos, eu estou agora fazendo o terceiro ano do ensino médio, e eu sou o criador e fundador da página, Reto Lucas, e eu sou o criador também do Guaxinim Teia, que eu estou mostrando aqui agora, é uma revista que eu escrevi, que se chama Mundial Nossa, tem uma Diferente. revista dele, que legal. Aham. Eu chamo da minha revista. Primeiramente, eu queria dizer que conta basicamente, antes de começar a live toda, eu queria fazer uma pequena demonstração. Essa revista conta a minha história, mas com Guaxinim Té, né? Tudo que acontece nessa revista sou eu desde criança, né, digamos assim, até os meus 13 anos de idade, na qual eu recebi meu diagnóstico de autista. E tudo aqui mesmo, tudo sobre o que você quiser saber de mim tem aqui na parte de trás. ah, uma biografia minha. Ah, Então, legal. se vocês tiverem vontade de comprar, é R$ 30. Pode falar comigo no direct que a minha mãe vai mandar o WhatsApp dela por lá. Vocês conversam e tudo mais. E também vai mandar para sua casa, né? E além de revista, é claro, não podia faltar. Eu também tenho camiseta, canecas que eu também, olha, eu tenho uma minha. Obviamente, por ser o nosso tema da nossa live, Rodrigo, eu tenho essa daqui que eu mesmo fiz, olha. Ah, que legal. Deixa eu ver. Ah, do Papaléguas e do Coiote. Com qualquer desenho que eu tenho no meu Instagram, eu posso colocar o seu nome, ou qualquer outra coisa que você queira na caneca junto com o desenho. O mesmo procedimento acontece com isso, com a revista, qualquer produto meu, então é só falar comigo e é só isso. Agora, se o senhor não quiser, se o senhor permitir, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Uhum. Tá, tá. Eu tô abrindo aqui a live no. Tô abrindo aqui a live no meu celular para poder acompanhar os comentários. Tá bom. Tá. A Lilian aqui elogiou tua caneca. Vamos.
muito legal isso. Muito legal Obrigado. mais o teu trabalho, né? Então, você também, conta, Lucas, você também aprendeu a desenhar de forma autodidata, né? Então, observando os desenhos na televisão, os quadrinhos. Exato. Tanto é que eu acredito, minha mãe também acredita, que eu já nasci desenhando basicamente. Ah, eu só para encurtar tudo, só para encurtar a história, meus primeiros desenhos eram horríveis, eram palitinhos. Depois eu vi que eu gostava bastante de animais, desenhos com animais, e tudo mais. Ah, Aí eu tentava dar um dos meus melhores toques, né, nos animais, mas às vezes assim eram bem feios ainda. Mas só depois do texto até hoje em dia que meus desenhos ficar decentes, né? Para se dizer que podia trabalhar com eles e tudo mais. Aí minha prima, minha mãe e eu tivemos a grande ideia de transformar tudo isso em um canal aqui no Instagram. E assim, só por diversão mesmo, né? Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui no meu Instagram. E espero continuar assim desse jeito, né? Eu agora entendo o tópico da live, eu amo, eu desde pequeno eu amava qualquer desenho da era da animação dos anos talvez 30, 40, dos anos 50. É, mas, como dizem, gosto é gosto, né? Ah, tem gente que eu conheço, eu já conhecia, que diz que qualquer tipo de animação é para criança. Muita Uhum. gente já me disse que ai, a animação, tipo, digamos assim, Tom e Jerry é para criança. Você, Rodrigo, nós dois sabemos que desenhos da área de olho da animação não eram exatamente para crianças, por Uhum. causa que tinha muito conteúdo errado, tinha alusões à morte, o que mais? Alusões ao alcoolismo, racismo, até o que era bem. Tinha o blackface Isso. naquela época, principalmente com o Tom e Jerry, por causa que, pelo amor de Deus, que quanta coisa. Mas não quer dizer que seja uma coisa, tipo, horrorosa. Eu queria. Acho que desde criança, assim, tudo que eu vou falar aqui é desde criança. Eu sempre gostei de desenho animado e sempre vou gostar, não importa quantas idades eu tenho. Uhum. Isso aí. Então, só voltando aqui, a gente conversando, a gente descobriu que a gente tem esse mesmo interesse por desenhos animados, só que desenhos animados da era dourada da animação, né? Da primeira metade do século XX. É, os da MGM, o Tex Avery, Looney Tunes, né? Popeye, Max Fleischer, né? Então, em relação acho que Popeye, eu nunca assisti muito Popeye, por causa que, sei lá, eu sempre achava, tipo, quase toda a história bem, tipo, repetida. Às vezes, por exemplo, tinha alguém em perigo, Popeye comia espinafre, batia no bandido e resgatava. Mas ao mesmo tempo, tinha Tom e Jerry também, que praticamente é a mesma coisa, só que acho que por causa de. Acho que, se você quiser a minha opinião, acho que é por causa Hum, que eu tenho uma teoria que porque as formas são tão repetitivas, é a fórmula da perseguição que cada personagem persegue o outro e fica repetitivo. Mas eu não sei porquê, mas eles conseguem. Tom e Jerry Hanna, William Hanna e Joseph Barbera, que foram os dois que criaram Tom e Jerry no curta Puss Gets the Boots. Ah, eu eu ia falar disso diria aí que, também, né? eu diria que eles foram muito bons, por causa que, além de recriarem a fórmula dos anos 30, dos anos 40, basicamente, eles fizeram um par de ouro, por causa que eu diria que o que funciona com o Toy Joy e não funciona para Popeye, para mim,
eu diria que é por causa que tem animais do Tom e Jerry e Popeyes, tipo, são humanos, entende? Para mim, em desenhos animados, para mim, a comédia com animais, que serve mais com animais do que para ser humano, para ser sincero. Por causa que, sei lá, o ser humano não tem muita graça para mim em desenho animado. Eu prefiro o animal, tipo, sofrendo, digamos assim, do que ver um ser humano. Claro, eu tô falando, tipo, de forma engraçada, não, tipo, um animal sofrendo, tipo, meu Deus, Não, tão, tipo, tortura não. Tortura muita com violência animal, demais. né? Não é Mas tortura. eu tô falando daquele jeito engraçado, tipo, cômico, basicamente. É Que, isso. tipo, você vê, tipo, o personagem, de uma tela, ele tá sofrendo demais, mas no outro, ele já tá bem. Uhum. Isso. Tá, só tentando me organizar aqui. Que só voltando aqui ao tópico da live, né? Então, tanto eu quanto você, nossa, também, desde criança, desde a primeira infância, nós sempre tivemos essa dificuldade de interagir com outras crianças, de brincar com outras crianças, né? Pô, então, os personagens de desenho, né? O Tom e Jerry, os Looney Tunes, né? Eles acabaram meio que se tornando os nossos amigos da infância. Eu vejo eu vejo que isso é muito comum conversando com outras mães de autistas, né? Elas comentam a mesma coisa. Ah, o meu filho não tem amigos, mas ele adora ver tal desenho, né? Então, desenho animado, o personagem de desenho animado, ele meio que se torna um suporte da criança, da pessoa autista. E outra coisa que é interessante nos desenhos animados, que tu falou, essa questão deles. Eu lembrei aqui que eu lembrei aqui o viés, o enfoque que eu ia dar para os desenhos animados, sobre como eles ajudam a pessoa autista a se desenvolver, né? Que nessa afeição pelos personagens de desenho, né? A gente acaba desenvolvendo outras habilidades. A nossa habilidade com desenho só foi desenvolvida por causa dessa afeição com os desenhos. Que eu não lembro até tem uma psicóloga, uma professora, a Cleonise Bossa, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se não me engano, que ela comentou isso. Por que que autistas gostam tanto de desenho animado? Porque o desenho animado tem isso, tem um início, um meio e um fim. Tem uma estrutura fixa, uma estrutura repetitiva, né? Tipo isso aí, né? Pô, Tom e Jerry, né? É o gato perseguindo o rato. Popeye, um marinheiro que come espinafre e fica forte. Hum, que mais? Papaléguas também, né? O coiote tentando pegar o Papaléguas com as engenhocas da Acme. Então, Por falar nisso eu penso, daí. foi. Pode, É uma pode fórmula terminar. repetitiva. É uma forma, então, é uma fórmula que tem uma certa previsibilidade, né? Tem um padrão fixo. Só que Eu, nessas fórmulas eles conseguem fazer variações, né? Por exemplo, né? Uma, um episódio do Tom e Jerry é o Tom e Jerry lá na época dos piratas. O Tom pirata e o Jerry pirata num navio pirata. Outro é o Tom e o Jerry na pré-história, né? O Tom gato das cavernas, o Jerry da gato das cavernas. Correndo um atrás do outro dentro de uma caverna. Dentro da selva lá, com os dinossauros. O Tom e o Jerry no espaço, né? Correndo um atrás do outro dentro de um foguete, num outro planeta. o que você está falando agora me lembrou bastante uma coisa, por causa que, primeiro, todas, as coisas que você disse agora, acho que tem um nome, só que eu esqueci.
Por causa que também você pode pegar qualquer personagem desanimado e colocar em certo cenário que não vai se sentir basicamente, não vai se sentir tipo fora de lugar nisso, por causa que os personagens ou personagem são tão flexíveis que tipo se começar o episódio tipo num espaço sideral ou outra época da história, não vai sentir tipo fora de lugar. Por É, exemplo, fora tem do um, contexto. É, tem fora um do episódio. contexto. Exatamente. Descontextualizar. Tem um episódio, tipo, bem famoso do Andy que é dos Três Mosqueteiros, basicamente, Uhum. que eu achei bem sombrio, por causa que Eu vi esse é na também. França, acho que era durante a Revolução Francesa, Isso. ah, e no final, literalmente, o capitão da guarda, ele usa a ele usa é, ele usa. Eu esqueci o nome da, O quê? da, da máquina. Não é máquina, Guilhotina. A da guilhotina. guilhotina, né? Ele literalmente corta a cabeça Eu vi isso aí do também, Tom né? e tipo, você percebe, meu Deus, que sombrio. E é fora de tela, e se você consegue imaginar, tipo, meu Deus, isso é tão sombrio. E ainda, como eu disse antes, e ainda dizem que desenhos animados é tudo para criança. Isso é Pois completamente é. mentira. Uhum. Mas foi a publicidade, foi a indústria cinematográfica, né? A indústria da televisão, né? E começaram com a publicidade também, né? Eles começaram com esse estigma aí de que o desenho animado tem apelo para o público infantil, né? Mas, pô, vê a Europa, né? O Japão, o Oriente Médio, você vê os outros países. Pô, eles tratam o desenho animado como uma forma de storytelling, como um recurso narrativo, assim como a literatura, né? Então você falou dos Três Mosqueteiros, o que eu ia falar é que o desenho animado ele serve como uma porta de entrada para outros temas distintos. Por exemplo, esse aí da literatura, né? Pô, Três Mosqueteiros, que é uma obra lá do Alexandre Dumas, bom, que é roteirista lá do Tom e Jerry, resolveu pegar uma obra da literatura clássica, da literatura mundial e botar os personagens do desenho interpretando ela. Aliás, Tom e Jerry tem vários filmes, né, com personagens de livros, né? Tem o Tom e Jerry com Sherlock Holmes, Tom e Jerry com Robin Hood, né? Tom e Jerry com na Fantástica Fábrica de Chocolate. Fantástica Fábrica de Chocolate também é baseado num livro, né? O Roald Dahl, um autor inglês, o mesmo da Matilda. Eu, já- eu, já- Então eu, é já- eu, isso. já- eu, Tem eu, isso na também, verdade, né, Lucas? Ah, tem isso também, que eu falei das épocas históricas, né? Então, o roteirista lá do Tom e Jerry, o roteirista do Pica-Pau, né? Pica-Pau também tem alguns episódios lá na Idade Média, no Velho Oeste. Pô, tiveram que estudar história, tiveram que ler livros de história, ler os livros com os trajes lá das épocas, para poder se inspirar, para criar o roteiro do episódio. O Pica-Pau também, né? Tem um episódio super famoso, né? Cataratas do Niágara, que ele desce a catarata no barril. Então, pô, tem um monte de gente que, eu tenho certeza, né? Tem um monte de brasileiro que viajou lá pro Niágara, foi conhecer pessoalmente a catarata do Niágara, porque viu o episódio do Pica-Pau. Pô, então o desenho animado antigo até estimula, impulsiona o turismo local de um país, de uma região. eu ia dizer também que você mencionou essas coisas de literatura, funções históricas e tudo mais. Eu diria que também existe um episódio de Looney Tunes Uhum. que tem. Você pode pegar qualquer um que pode ter vários contexto histórico, mas né, literatura especificamente tem um episódio do Patolino como Robin Hood Ah, que sim. é muito Uhum. bom mesmo. O Chuck Principalmente Jones que dirigiu esse episódio, né? Chuck, Chuck Jones, que é o mesmo criador lá do Papa Léguas e do Coyote, pra quem Chuck não Jones é sabe. basicamente, eu acho que ele é um dos pais assim da Assim, animação ele e o clássica Tex das anos de Avery, né? ouro. Ele, o Tex Avery, William Hanna e Joe Barbera, esses aí são, digamos, a santíssima trindade da animação Era Dourada. Tanto é que Ah, é. Outra coisa, só fazendo
fazendo uma pausa aqui. Pô, aquele videogame independente, né? Aquele Cuphead, que inclusive também virou um desenho animado da Netflix. Eu É gosto totalmente bastante da inspirado na série. animação da Cuphead, né? É totalmente inspirado na animação na era dourada da animação. Eu já assisti essa série, eu tenho Netflix, eu já assisti essa série muitas vezes. É bem, muito bom. Eu me senti tipo, eu senti o sentimento que eu só conseguia sentir assistindo desenhos animados antigos. Uhum, E é um desenho novo, tipo, literalmente acho que a última temporada saiu ano passado. uhum, Ah, e isso. falando, e falando de Chuck Jones, foi ele mesmo que próprio criou, assim, literalmente o Papagaio do Coiote, por causa que eu li, na verdade não li. Se você. Ô Rodrigo, pergunta, antes de começar, você entende, tipo, inglês? Sim. Inclusive eu morei na Inglaterra entre os 11 e os 12 anos. Meus pais foram fazer bolsa sanduíche lá, né? E daí eles me levaram junto, levaram eu e minhas irmãs. Inclusive, né, lá na televisão da Inglaterra, lá na BBC, né, eles passavam os desenhos do Tex Avery no meio da programação. Os desenhos do Tex Avery da MGM. Aqueles lá com aqueles dois ursos lá, o George e o Júnior. Inclusive, né, esse George Júnior são inspirados num outro livro, um clássico da literatura, né, Ratos e Homens. Eu ia falar por causa que eu ia recomendar bastante para você. É um canal do YouTube que chama. É em inglês o nome, mas é Dave Lee Down Under. Ele tem uma série tipo de evoluções de desenhos animados. Ele faz tipo, vários personagens de desenho animado e sua evolução dentro da história. Tá, qual que é o canal? Se chama Dave Lee Down Under. Dave Lee Down Under. Eu tô abrindo aqui a imagem do personagem que eu falei, né? Os personagens que eu falei, tá, aqui, ó. Se eu George conheço. Jr., o Tex Avery. Eu já assisti bastante. Eu não sei, tipo, Então, muito sobre, por causa que são personagens bem obscuros, mas eu já vi um ou dois, assim, no inclusive teve uma Boomerang. versão mais moderna deles, né? Sabe, quando o Cartoon Network fez aquele World Premiere Toons, foi o mesmo programa lá onde eles lançaram o Laboratório de Dexter, o Johnny Bravo, a Vaca e Frango, né? Também fizeram um curto desses personagens, o Jorge Júnior. Só que aí quem fez foi o Pat Ventura, foi um animador lá da Disney. Eu achei aqui. Ó, Jorge Júnior dos anos 90, que é um estilo mais tipo Ren Stimp, né? Nossa, Depois, nunca vi. Nunca vi. depois eu vou te passar o link lá. A live que eu resolvi fazer contigo foi mais para isso, né, Lucas? A gente ter, a gente trocar trivia, trocar curiosidades aleatórias sobre desenhos antigos. Eu literal. Aqui, ó, Eu. o Jorge Meu Júnior, Deus. versão anos 90. Meu Deus. Eu ia falar que, já que tá falando do animador Chuck Jones, por causa que eu sou bastante fã, mas felizmente já faleceu, eu ia dizer que muito bom mesmo. Uhum. Eu ia falar que Chuck Jones. Eu a- vou procurar a- aqui uma imagem dele. eu ia falar que eu ia Sobre falar o Chuck Jones. eu ia falar que Tava falando lá do episódio do Patolino, Robin Hood, né? E do Papai eu ia falar. Réguas. Rodrigo, eu posso falar, por favor? Eu ia falar rapidinho, desculpe atrapalhar o senhor. Eu ia falar que eu ia falar que esse canal que eu acabei de falar agora, David Down Under, é literalmente tem acho que mais de 40 vídeos no canal dele
sobre isso, e a maioria deles é 30 a 40 minutos. Legal, legal. É muito bom. Uhum, uhum. Vamos ver depois. Eu também faço isso, né? Também assisto, de... eu também assisto a canais com informações sobre desenhos animados, né? E, ó, para quem não conhece, Jack Jones. Ele já é falecido, inclusive. Lembra o ano que ele faleceu, né, Lucas? Foi na década entre 2000 e 2010. Ah, sim, outro desenho que é clássico dele, né? Desenho super famoso, One Frog Evening, que é o Sapinho Cantor, É aquele sapinho de verdade. cartola, né? Hello, my baby, hello, my honey. Everybody do the Michigan Ride. Hello, my baby. Hello, É, my honey. Hello, my aquele ragga. filme do Filho do Máscara tem uma cena que parodia esse desenho, né? É muito bom. Você já viu a sequência? Hum? Você já viu, tipo, a sequela? Qual você quer? Ah, eles fizeram outro desenho aí do One Frog Evening, né? Fizeram uma sequência, né? Acho que eu vi no YouTube, mas isso há anos, né? Na Então é verdade, isso, né? É, isso, inclusive, é uma coisa que atrapalha a nossa socialização, né, Lucas? Que essa parte, falando agora do autismo, saindo um pouco do tema de desenho, voltando para o tema de autismo. Então, uma coisa que é bem comum na adolescência, né? Como é que é? É o adolescente para deixar de assistir desenho, deixar de falar abertamente que gosta de desenho, porque para ele ver desenho, ver Cartoon Network, é coisa, ver Nickelodeon, é coisa de criança pequena. Só que a gente chega na adolescência, a gente quer manter a rotina da infância, a gente quer fazer a mesma coisa que quer continuar vendo os desenhos. Só que isso aí acaba meio que atrapalhando, né? Porque os colégios estão falando lá de como é que é. Eu nem me ligava lá que eles viam na época. Falando de série mais adulta, por exemplo, né? Tipo Stranger Things, tipo o Breaking Bad. E a gente quer falar falando lá do Pato Donald, a gente falando lá do Scooby-Doo. Daí acaba bem destoando, né? essas séries, sinceramente, Stranger Things, Breaking Bad, sinceramente, os desenhos, séries de hoje em dia, eu me pergunto, o que nossa sociedade se tornou para a gente receber coisas tão... Não, a maioria não é ruim, mas alguns são bem ruinzinhos mesmo, desenhos hoje em dia. Como eu disse antes, para vocês, gente, eu às vezes pareço um idoso de 80 dos meus gostos, só que às vezes eu ajo como uma criança de 8 anos. Mas é assim, né? Como eu disse antes, gosto é gosto. Ah, mas, mas eu gostaria de falar, Rodrigo, o que eu ia falar? Eu sei que uma coisa bem curiosa, caso vocês não saibam, é que Jack Jones, ele criou o personagem do Coyote na biografia de Mark Twain chamado Ralph eu não sei como é a tradução aqui em português, mas ele basicamente pega uma frase bem longa do livro em uma descrição de um coiote que é Uhum. muito, tipo, fala que é basicamente coiote, é basicamente um esqueleto vivo que tem uma pele de lobo no corpo, em que você consegue ver as suas costelas, os seus olhos cheios de vergonha e de tristeza, em que ele só Nossa. não pode passar muito tempo sem comer, e um monte de outras coisas bem interessantes de uma forma bem filosófica, por causa que esse livro eu já li algumas vezes, tipo, na internet, é claro, mas a parte do coiote em si é uma frase tão boa que Chuck Jones, por causa que ele leu esse livro quando era criança, quando ele tinha 8, 9 anos de idade. E esse livro é grosso, é bem grosso. Não Então eu me sabia. imaginei, nossa, que esse de 8, 9 anos já lê isso. Meu Deus, eu me sentia tipo, nossa, eu pensava que eu era o único. E também, eu
se você olhar bem pro Coyote, ele até que bem se parece, tipo, com Pernalonga, por causa que quando eles estavam literalmente tentando criar o modelo de um coiote, eles literalmente pegaram o modelo do Pernalonga e só ficaram, e acho que a única coisa que fizeram foram ficar, o pelo ficou marrom, as bochechas ficaram bem mais longas e compridas, as orelhas literalmente quebradas e o focinho É, alongou mais. verdade, né? Coiote, se observar bem a estrutura, a anatomia dele, né? Realmente é bem parecido com o coelho. É bem observado. Eu já achei aqui o livro que tu falou, Roughing It, do Mark Twain. Mark Twain, para quem não sabe, é o mesmo autor lá do Tom Sawyer, do Huckleberry Finn, do Príncipe e o Mendigo. Outro escritor, para ver, né? Como a literatura influencia diretamente a animação. Inclusive, vários dos desenhos mais famosos da Disney, né? Foram inspirados em livros. O Mowgli, o Menino Lobo, por exemplo, né? Um livro do Rudyard Kipling, O Livro da Selva. Tanto é, Rodrigo, que eu tenho esse livro. Então, é isso, né? As pessoas acham que para ser um desenhista profissional tem que só saber desenhar, tem que ter só o talento, só o dom. Não, tem que saber um pouco de tudo, né? Tem que se interessar um pouco por vários assuntos diferentes. Na verdade, para mim, para você ser um bom desenhista, apesar de que eu não trabalho com isso, na verdade eu trabalho, só que não oficialmente, é que você tem que, tipo, ter não só criatividade, porque a criatividade é um ponto importante na animação, mas é tipo, você tem que sentir amor e paixão pelo seu trabalho, amor pelos seus personagens. Você tem que criar características que sejam, tipo, não características que sejam que aquele personagem não seja peça tipo 2D, seja 3D, tipo, ele não seja artificial, entenda? Que ele tenha seus limites, que ele se sinta mais humano, só que não perca a essência de que é um desenho animado, entende? Tipo, o Gostinho Inteira, o meu Gostinho Entendo, Inteira, por exemplo, entendo. eu tenho paixão pelo Gostinho Inteira, eu sinto amor por cada desenho que eu faço dele, e isso é o que às vezes a pessoa que procura saber sobre animação tem que aprender no primeiro passo sobre como animar um personagem sem antes nem saber exatamente como se faz para fazer um desenho animado. Uhum. Exatamente isso, né? Você falou também sobre a. É o que eu sempre comento com o pessoal que é meu fã, né? O pessoal que fala que comenta, pô, que elogia meus desenhos, que falando, pô, Rodrigo, você tem um dom, pô, Rodrigo, você já nasceu com um dom. Então não tem nada a ver com dom. Na verdade, é uma técnica. Uma técnica que a gente tem mais facilidade, mais paciência para aprender como que se faz. Eu vi teus desenhos aí do Guaxinim Teia, né? Realmente tem bastante isso que você falou, né? Bastante influência do Tex Avery, né? Do Jack Jones. É um personagem bem expressivo, né? O Jack Jones falou isso, né? Que você tem que tratar o personagem como se fosse um ser vivo, como se fosse uma pessoa do teu convívio, né? Não só como um desenho na tela da TV, na folha de papel. O Pernalonga, por exemplo. Por que Pernalonga é um personagem que faz sucesso há quase 100 anos? O Mickey Mouse também, né? Os personagens da Hanna-Barbera, né? Tom e Jerry, Scooby-Doo. Pô, era personagem que os nossos avós, os nossos bisavós também gostavam quando eram crianças. Porque os criadores desses personagens exploraram bastante esse lado aí da personalidade. É que também, Rodrigo, que você também mencionou a Disney, eu achei tipo, uma curiosidade bem interessante assim, sobre o Sim. Pato Donald, que parece que é o seguinte, que o dublador original do Pato Donald É o Clarence logo no Nash. começo, Clarence Duck Nash, quando ele foi tipo, fazer a voz do Pato Donald, o Walt Disney, ele, ele, ele escutou Clarence fazendo uma voz de uma cabra.
Karst, na verdade, fazia uma voz de macabra, só que o áudio ficou como é de um pato. E aí ele falou, não, isso é um pato, não é uma cabra. É mais ou menos assim, na verdade, Rodrigo, na verdade é assim que se faz. Oi, bem. É mais ou menos assim. Ele pensou que isso aqui fosse uma cabra, mas como você pode ver, parece bem mais uma. Pô, que épico, cara. Que clássico. Que momento da história do autismo brasileiro. Mas eu também, falando sério agora, parece que, se você ver também, muitos personagens de desenhos animados, por exemplo, eles parecem que têm uma disfunção na fala, às vezes. Uhum. Principalmente o Patolino, O Hortelino Patolino, troca a letra, né? É o Merfand. o Gaguinho, que é o Gaguinho também. Muita gente acha que o Cebolinha foi o primeiro personagem a trocar a letra, né? Mas o Hortelino troca a letra do Pernalonga, foi criado muito antes do Cebolinha, que troca o R pelo L, né? Vou caçar aquele coelho. É por causa que, assim, a maioria, acho que é pra fazer ficar mais engraçado, por causa que, É, pelo que eu uma saiba, caricatura, né? no inglês, o Hortelino, na verdade, ele troca o R pelo W. É, o Ah, Wabbit. Chama Weber. o Pernalonga de Wabbit. O, Wesley o, Wabbit. o Patolino, normalmente, eu sei que ele tem a travagem de Acabou. cuspe. É, Ele e o Frajola, na verdade. é. A frase dele em inglês, né? Mas também, por exemplo, na dublagem em português também, de vários desenhos animados, eu também percebi que o Brasil também influenciou bastante, porque por causa que, se você vê alguns curtas que tem o Pernalonga, com a voz do consagrado Mário Jardim, que seja em paz agora, tipo, ele deu seu próprio, a própria virada no personagem, por causa que ele fala, tipo, oxe, meu filho, basicamente assim. Compreendeu você, meu filho. Ele também, ele e o Orlando Drummond Quando ele são o gênios da Monzardinho que tu dublagem, falou, né? eles eram, na verdade. Monzardinho que tu falou, né? Ele também fazia a voz do Frangolino, né? Do Salsicha, do Scooby-Doo. Quando ele fazia a voz deles, também falava que tinha esse cacoete aí. Também tinha essa frase de efeito aí, que eles usavam no Pernalonga. Compreendeu você, meu filho? Quando ele fazia o Scooby-Doo, quando fazia o Salsicha lá, também às vezes falava, compreendeu você, Scooby, meu filho? Não, dublagem brasileira é fenomenal, né? Dublagem, É, dublagem brasileira consegue usar os personagens mais clássicos ainda. então, Falando do bom também, né? eu diria isso, mas não às vezes com, tipo, por causa que eu diria isso, tipo, em relação a desenhos animados, mas se você vê, tipo, filmes de hoje em dia, que, pelo amor de Deus, o que a dublagem fez hoje em dia, por causa que, você já assistiu Rei Leão? Ah, já. Já assistiu live action? Ah, o live action eu nem quis assistir, na verdade. Não assiste. Não, então, na verdade, assista só que em Ah, inglês. vi só o começo, na verdade, né? Assista em inglês. Assista em inglês, por causa que, pelo amor de Deus, que dublagem foi essa do Rei Leão? Por causa que, tipo, tem algumas vozes decentes aí no de português, mas normalmente eu prefiro assistir tudo em inglês mesmo. Me arrependi de ter ido no cinema, tipo, e assistir em dublado. Mas o caso aí do Rei Leão live action é que eles resolveram fazer. A Disney resolveu fazer aquela forma aquela estratégia de marketing, de chamar ator famoso, cantor famoso para dublar os personagens. Cara, isso é aquele curioso também, né? Pô, o Timão e o Pumba, o dublador do Pumba, o Mauro Ramos, também é dublador atual do Shrek, também é o Sully do Monstros S.A., né? Bom, o dublador do Pumba, ele mora em São Paulo, trabalha em São Paulo. O estúdio de dublagem do Rei Leão Live Action é em São Paulo. Só que eles não E, escalaram o Mauro Ramos.
para fazer o E filme, né? e por que não fizeram isso? Eu me pergunto por quê. É, eu lembrei também, né, quando fizeram lá o filme do Tintim, quando fizeram o filme live action do Tintim, pô, o Isaac Bardavi, ele que é era o dublador do Capitão Haddock, ele estava vivo, estava trabalhando. Curiosamente, quem fez a voz dele nesse filme foi o Mauro Ramos, Não, eu que não o não sabia. Davi. Eu não sabia. Por causa que, assim, eu concordo com o senhor, tipo, em relação, tipo, a tudo que é dublagem de desenho animado, eu concordo. Mas, como eu disse, filmes assim como o Rei Leão, eu diria que foi uma droga feia. Uma coisa que da dublagem do Brasil que salvou bastante o personagem que eu sei é o Pica-Pau. Uhum. Pica-Pau, acho que se você falar esse nome para qualquer brasileiro, todo brasileiro conhece. E o estranho é que o Pica-Pau, assim, acho que quem tá assistindo essa live vai ficar bem, vai estranhar bastante, mas o Pica-Pau não é assim tão famoso assim nos Estados Unidos. Não, não. Ou na Ele é Europa bem mais famoso, também não. ele aqui no Brasil, ele é bem mais famoso até do que o próprio Mickey Mouse. É, na América Latina, na verdade. É, um outro desenho que não fez tanto sucesso lá na. É, outro desenho que não fez tanto sucesso lá nos Estados Unidos, na Europa, mas fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil, né? Na América Latina, é aquele do Manda-Chuva, né? Inclusive o filme de animação do Manda-Chuva, né? Foi feito no México e na Argentina, né? O desenho animado, o longa-metragem do Manda-Chuva, que fizeram há uns 10 anos, né? Não Não sei, sei se você então, conhece. é que tá acontecendo alguma coisa aqui, mas pelo que eu vi direito, eu nunca assisti quase acho que nenhum episódio de Manda-Chuva, por causa que eu não sou muito fã, assim, tipo, de desenhos da Hanna-Barbera. Acho que os máximos que eu assisto são, que eu tenho DVD, é do Zé Colmeia, do Leão da Montanha, ah, entre outros, só que, tipo, os Jetsons, Flintstones, isso é que eu tenho HBO Max. Eu tenho HBO Max, eu tenho como acessar, tipo, esses desenhos, só que Uhum. eu não sinto, acho que não é interesse, por causa que acho que é animação mesmo, por causa que a animação é tão rígida que É, animação limitada, né? eu prefiro ficar com os Animação clássicos mesmo. estática, né? É, o estilo da. Tem até um estúdio que inaugurou esse. Muita gente acha que foi a Hanna-Barbera que inaugurou a animação limitada, né? Mas tem outro estúdio foi que inaugurou esse estilo de animação. E o PA, o estúdio lá do Mister Magoo. Nunca assisti Mr. Magoo. Eu sei quem é, eu sei que você tá falando, só que eu nunca Ah, é. assisti. Não tem pra ver, né? Como cada autista é completamente diferente um do outro, né? Mesmo quando tem hiperfocos semelhantes. Mesmo quando tem Hum. o mesmo hiperfoco. Eu já reparei que você gosta mais de desenhos com animais, de desenhos com a pegada mais cômica, mais pastelão. Que o Popeye, os Flintstones, os Jetsons, já são desenhos com personagens humanos, que tem um humor mais de sitcom, né? Humor mais de comédia de situação, humor verbal, né? O humor do stand-up comedy, dos Mas seriados. eu só sei Oi? de uma coisa, que eu acho que também meu gosto também são para aqueles que tem, tipo, aqueles, digamos assim, aquele tom aquelas piadinhas de duplo sentido. Eu gosto desse tipo de piada, esse humor negro. Ah, eu também. Isso, Eu também. você pode ver isso basicamente em Ren Stimpy. Uhum. Ray Stimp, meu Deus, isso que é desenho animado, por causa que, Uhum. infelizmente, tem aquela história, infelizmente tem isso, né, do criador, O né, John que Faluzzi, né? Foi envolvido lá num escândalo sexual, né? De assédio sexual. isso já é coisa feia, mas o desenho em si, Sim, eu diria que é bem bacana. pois é, né? Para quem não sabe, né? O Ren Stimpy é que inaugurou esse renascimento dos desenhos de televisão.
A gente só tem o Bob Esponja, a Vaca e Frango, Laboratório de Dexter, porque teve o Ren Stimp. Tem outros desenhos lá da Nickelodeon, que teve bastante influência do Ren Stimp, né? Inclusive, fizeram um filme na Netflix, o Vida Moderna de Rocco. Aliás, o Steven Hillenburg, né, o criador do Bob Esponja, ele começou a carreira dele trabalhando nesse desenho, da Vida Moderna de Rocco. Esse desenho também é interessante também dizer, por causa que, junto com o Ren Stimpy, na verdade, foi um dos três primeiros desenhos animados, É, na verdade, os três o Ren pilares Stimp, o Rugrats, os de Anjinhos e o Doug. Doug. Para mim, se Assim, fosse outra falar para mim, curiosidade, né? Eu vou quase pedir uma pausa para pra falar uma outra curiosidade, né? Pô, o Billy West, que é o dublador o ator de voz do Stimp e do Doug Funny, né? Ele também está no espectro autista. eu sabia disso, por causa Faz. que Billy West também faz o Fry do Futurama, né? eu também eu sei disso por quê? Porque eu pesquisei isso na Wikipedia. Ele fez a voz do Doug e do Stimpy e também do Pica-Pau no em inglês, naquele No desenho dos anos novo show do 90, né? Pica-Pau. Billy West foi pica-pau na versão dos anos 90, né? Tem aquele Uhum. episódio lá do O Neném. Eu ia dizer que entre os três, Rugged, os Anjinhos, Ren Stimpy e Doug, para mim o meu favorito é Ren Stimpy, por causa Ah, o meu que também. Ah, mas Doug o é Ren basicamente. Stimpy eu conheci primeiro pelos jogos de videogame, né? Eles fizeram jogos de videogame do Ren Stimpy para Mega Drive e Super Nintendo. O meu hiperfoco, além de desenho animado, sempre foi videogame. Para mim, é porque eu digo isso, por causa que Doug é basicamente é mais tipo umas lições de vida, filosóficas e tudo mais. Rugged são só É, bebês como e eles Ren Stimpy dizem, é né? mais Slice pra, of digamos, life. entretenimento. Uhum, isso. São estilos de humor diferentes, né? São estilos de humor totalmente diferentes entre um desenho e o outro. Mas tanto é que como o criador do desenho ele era perfeccionista, eles demoravam tipo meses para terminar um somente episódio. Mas eu vi entrevistas dos desenhos dos artistas, dos storyboarders do desenho de Ren Stimpy, eu vi dizer que isso era uma coisa ruim, por causa que eles ficavam meses trabalhando numa única célula de segundo Uhum. do desenho. Mas eles disseram numa entrevista, pelo menos alguns deles, disseram que isso fez eles se tornarem artistas melhores. Pois é, eu lembro que tu falou do Ren Stimpy, né? Tem até um episódio, um próprio episódio do Ren Stimpy que satiriza como era o processo de produção do desenho, né? Episódio lá que o Stimpy faz o desenho animado dele, Stimpy's Cartoon Show. Daí Eu, tem uma eu, cena bem eu, longa lá, que é o Stimpy trabalhando no storyboard, né? Daí o Ren chega, sabe? Daí como o Ren não sabe desenhar, como o Ren não sabe escrever, ele vira o produtor do desenho. Aí ele chega lá nisso, na sala de storyboard, começa a arrancar os desenhos do storyboard, jogar no lixo, né? eu assisti esse episódio recentemente e você tem razão, Daí eu ouvi você tem na razão. entrevista aí, né? Que esse episódio aí foi uma sátira de como era o processo de trabalho com o John Crick Faluzzi. Como era fazer os episódios do Renstinho com o John Crick Faluzzi lá no comando. Eu também dizer que uma coisa bastante importante é de tipo de como também a cultura de uma época pode influenciar o seu próprio desenho. Sim, com Porque, certeza. se você vê tipo Contexto histórico. por O que causa que acontece lá com os desenhos da Disney, por exemplo, né? Tu falou, né, do Blackface, né? Pô, tem aqueles desenhos da Disney, né? O Dumbo, a Canção do Sul, né? Pô, são desenhos que hoje em dia são censurados porque tem representações grosseiras, tem representações ofensivas dos negros. É, É, por causa que assim,
você acabou de tirar as palavras da minha boca sobre o Tá, próprio pode continuar. blackface, sobre o próprio blackface, mas o que um desenho não seria sem praticamente, se você vê praticamente quase todo desenho animado, tem sempre uma coisa que segue o desenho animado, música clássica. Ah, sim. Esse é outro ponto que eu ia abordar aqui na live, né, Lucas? Bem lembrado. Que o desenho animado, inclusive, pô, os desenhos animados antigos. Inclusive é interessante para quem é musicoterapeuta, né? Quem é professor de música e está assistindo a live, né? Pô, desenho animado é uma ótima estratégia, um ótimo meio de apresentar as crianças para a música. Pô, por exemplo, né? Pô, muita criança, muito adolescente diz que não gosta de música clássica, que é coisa de velho, né? Mas, pô, Pica-Pau, Tom e Jerry, o Pernalonga, todos eles tiveram um episódio dos personagens tocando piano, tocando Chopin, tocando Beethoven, Mozart, Franz Liszt. Vou tocar aqui uma música, né, Pô, essa música aí, eu aposto que a maioria das pessoas conheceu no Tom e Jerry. Eu Deixa eu sei que a ver. maioria, eu sei que a maioria desses animados, tanto, principalmente com três, Tom e Jerry, Pernalonga e Pica-Pau, tem sempre pelo menos eu vi um episódio com a Ah, música Hungarian Hungary Rhapsody, Rhapsody esse que é o Number nome da 2, música. Rapsódia Húngara. número 2. Tá, só um pouquinho. Não quero pegar aquela música lá. Vou pegar aqui Tom Enge, o episódio. Enquanto isso, eu queria dizer aqui, Rodrigo, Pode falar, eu vou tocar ah, aqui de trilha ah, sonora. acho que você deve saber também que esse vídeo é muito bom. Eu já assisti. Ó, menina resolveu fazer uma apresentação recital de piano, porque viu o Tom e Jerry tocando piano, um desenho animado antigo. Tá, mas pode falar, tá? Eu vou deixar aqui de trilha sonora da live. Boa ideia. Boa ideia. Pô, então, desenho animado, né? É uma estratégia para apresentar as crianças para a música. Pica-Pau também, tem um episódio lá ele tocando com o Enzo e Panda. Ele toca as músicas do Chopin. É Grandes Movimentos de Chopin, acho que é o nome do curta. Isso. O piano pega fogo, né? Eles têm que apagar o piano. Eu acho que também, por falar uma curiosidade, é que muitas vezes eu vejo que em, em, voltando de Looney Tunes, por causa que assim, acho que desde a própria criação do Papados do Coyote, teve sempre a música Dance of the Comedians como o tema deles, em todo o desenho animado. Hum, Aí eu queria perguntar se você já sabia disso. hum. Não, É, tinha é, ouvido essa bas- música, mas é eu não lembro basicamente do é, nome. uma trilha sonora que basicamente aparece em quase todas as produções em que os dois estejam. Se chama Dance of the Comedians. Tá, vou adiantar aqui um pouco o vídeo, porque era aquela parte lá. Essa aqui.
É só que às vezes fica baixo. Essa música aqui, né? Todo mundo praticamente, Maria, essa música aqui, 99% das pessoas ouviram pela primeira vez um desenho do Tom e Jerry, ou do Pernalonga, ou do Pica-Pau. É, Provavelmente tem acho episódio que lá do Pica-Pau que toca essa música também, né? Episódio que o ladrão se esconde no piano. provavelmente acho que o mais talvez seja tipo bem mais famoso que essa seja o da Núbio Azul. Isso. Agora eu quero pesquisar esse episódio que eu falei. É, a gente faz muito isso, né, Lucas? Às vezes a gente lembra lá de um episódio do desenho que viu lá na infância e pesquisa no YouTube para ver se tem esse episódio. Às vezes a gente acha, né? É, tá, mas se você quiser falar mais alguma coisa, tiver mais alguma curiosidade de desenho animado que você quiser compartilhar com quem está assistindo, Bom, eu acho que eu não tenho nada. Um concerto na marra. Eu gosto desse. que esse episódio tem a mesma música, né? Aí, tá, o dublador desse policial do desenho, aquele Borges de Barros. Borges de Barros, que também fez o Zeca Urubu e o. Ah, não, gente. Desenho antigo falando de necrotério, né? É, como tu falou, né? Os desenhos animados da Era Dourada, da- dos anos 30 até os anos 50, lá do século XX, eles tinham essa característica, né? O humor deles era feito para todas as idades, né? Tinha as piadas para as crianças e as piadas para os adultos. Então, por isso que tem um humor mais politicamente incorreto, né? Parece personagens bebendo, fumando, parece personagens sem charuto, com cerveja. Não é para estimular as crianças a beber e fumar, nada disso. Porque era o que as pessoas faziam naquele tempo, né? Pô, naquele tempo, né? O professor fumava na sala de aula, né? Que nem o professor Girafales de Chaves, né? Hoje que tem essa discussão do politicamente incorreto, né? Tá, vou parar aqui. Tá. Então é isso, né? Eu falei também, né? Com a pessoa, o autista que tem dificuldade de estudar história, mas que gosta de ver desenho animado, pegar o episódio lá do Pernalongo, do Pica-Pau na pré-história, na, na Idade Média, na Revolução Francesa. É, eu lembrei que tem um episódio lá que o Pernalongo encontra o Napoleão Bonaparte. Eu já Então, vi isso aí roteiristas também. dos Looney Tunes, roteiristas da Era Dourada da Animação, eles se inspiravam bastante na história para escrever os desenhos, na literatura, né? Então, não é só pô, ser um bom animador, ser um animador que cria uma obra que vai durar gerações, pô, não é só questão de talento, de dom, de saber desenhar, questão de saber adaptar os personagens no contexto. É, contos de fadas também, né? Pô, muitos anos antes do Shrek, né? O pessoal pensa que Shrek foi o primeiro filme que avacalhou com contos de fadas, né? Pô, Pernalonga, Pica-Pau, o Tom e Jerry, Zé Colmeia.
tiveram episódios onde eles encontram Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, né? Os Três Porquinhos. Isso lá Ah, nos anos 40, 50, né? Os personagens de desenho já tinham fazido esse crossover com os contos de fadas. pera, deixa eu ver aqui. Tá, você anotou alguma coisa aí para falar hoje, Lucas? Ou se não, E pode não, lembrar Rodrigo, daquilo que você que quiser falar. não, Rodrigo, é que eu, para mim, se você tivesse mais alguma coisa a falar, eu não tenho mais nada. Uhum. Então, Ah, já que é sim. assim, eu queria agradecer a todos por estarem aqui. Obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade de live. Eu gostei bastante. Você me deu várias outras informações que eu não sabia também sobre desenhos animados. Agora já deu 9 horas, né? Já é 9 em ponto, a gente já pode encerrar por aqui. Mas, gente, caso vocês esqueçam, vai ficar gravado, então não se preocupem. Se vocês perderam ou não, vai estar gravado tanto no meu quanto do Rodrigo. Rodrigo, espero que Isso. você salve essa, Para quem essa não viu, live. vai. Para quem não conseguiu ver ao vivo, vai estar gravada no canal. E compartilha na minha página também. Isso, vai estar no teu perfil também, Cartoon Lucas. Assim, só fechando aqui, né? Eu falei disso aí, que aprender a desenhar personagens é uma técnica. Você falou aí da construção do corpo do coiote, como é parecido com o corpo do Pernalonga. Então tem um livro que é clássico, né? Inclusive é de um dos animadores da Disney, da MGM. Ele trabalhou em vários desenhos do Tex Avery, né? Do Droop, o Preston Blair, Cartoon Animation do Preston Blair. Tu já deve ter ouvido falar, né, Lucas? Esse aqui, ó. A, Rodrigo, a Janaviana Oficial, bonito. A Janaviana Oficial falou, muito boa a live, parabéns aos dois. Vocês dois são dois artistas. Obrigado, obrigado, Janaviana. Uhum. Então, pra quem Então, quer aprender a desenhar personagens clássicos, né? Esse livro aí é praticamente obrigatório. Tem em PDF também, em vários sites, né? então, já que é assim, espero que vocês tenham uma boa tarde, uma Tá, boa muito noite, obrigado a bom dia. todos. Obrigado, gente. É isso. Um abraço, beijo. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite também, Lucas. Vamos combinar outras lives também sobre esse assunto. Muito Sem obrigado. problema. Tá. Tchau, gente. Tchau, tchau, Tchau. tchau.